Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a vida espírita, na pergunta 261, Kardec questiona o seguinte: nas provações que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer todas as tentações da natureza? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam exaltar-lhes o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Quer dizer, para a gente atingir a nossa perfeição, nós temos que passar por todo tipo de provação que existe? Essa é a pergunta. Certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que o exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar por maus caminhos, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se o alvo de... poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se em todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja forçosamente passar por todas essas tendências. Muito interessante pensar nisso, né? Porque às vezes a gente pede a riqueza. E a riqueza nos é concedida. Mas Deus sempre espera o melhor de cada um de nós. E se tivermos nas mãos a riqueza e soubermos fazer bom uso dela, não vamos ter que passar por tentações nenhuma, por provações nenhuma, apenas vamos viver na riqueza e fazendo bom uso dela. Agora, a gente corre o risco também, né, como aqui diz, de através da riqueza criar uma série de embaraços em nossas vidas que se tornarão em provas ou expiações para nós mais tarde. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável a essa escolha? Boa pergunta, não é isso? Por quê? Porque quando não temos conhecimentos, lá no princípio, quando fomos criados simples e ignorantes, né? Sem conhecimento de causa, como escolher as nossas provas, se nós não tínhamos conhecimento? Mas a resposta é muito interessante. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor do proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar de queda do homem. Quer dizer, o mesmo que ocorre com os nossos filhos, com a criancinha. A gente vai mostrando o caminho, vai mostrando, faz assim, tem que ser por aqui, a gente vai conduzindo, ele vai caminhando. Chega um momento que ele toma conta de si próprio. Chega um momento que ele começa a agir por si próprio. Chega um momento que o seu livre-arbítrio se desenvolve. E aí ele pode seguir outros caminhos diversos, totalmente diferentes dos caminhos que a gente mostrou para ele que seria o bem para ele. E aí ele está sujeito a ter grandes decepções na vida, ter grandes expiações, grandes provas. Por quê? Porque ele não ouviu os nossos conselhos mais a partir do momento que ele passou a usar o seu livre-arbítrio, que ele passou a ser adulto. Então ele começou a andar com suas próprias pernas. E às vezes resolveu seguir um outro caminho, não aquele que nós tanto mostramos para ele, que nós tanto pedimos para que ele seguisse. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal poderá sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Quer dizer, agora eu tenho o meu livre-arbítrio desenvolvido, eu sou o senhor de si, a minha próxima encarnação eu vou escolher a meu bel prazer, ou Deus também pode me impor uma nova encarnação
de acordo com a conveniência, de acordo com as vontades dele, de acordo com as nossas necessidades. Como é que funciona isso? Olha só, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor uma certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência será para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Quer dizer, nós temos as nossas necessidades, e Deus está sempre esperando que a gente se conscientize de que temos que reencarnar assim, 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 para que se acertemos com o nosso progresso, para que a gente se ajuste com as leis. Mas muitas das vezes nós não queremos isso. Muitas das vezes nós estamos fugindo. Chega um momento então que Deus dá aquele basta. Então, agora você precisa ir e resolver esse problema assim, assim. Mas nunca é além das nossas necessidades, dos nossos débitos, dos nossos erros, dos nossos desacertos e do nosso crescimento espiritual. Sempre é para o nosso bem, sempre é para o nosso progresso, sempre é para que a gente cresça cada vez mais. Mas Deus espera bastante, compassivo. Quando Ele vê que a gente está sempre fugindo, então aí é a hora que Ele chega e determina o que. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? E assim que a gente morre, a gente já escolhe a nossa próxima encarnação? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se fosse disse, é um castigo. Tem espírito, olha só como isso é interessante, tem espírito que desencarna e acredita que ele vai viver agora eternamente, vai viver na eternidade, não vai mais voltar para o corpo físico, não é isso? Eu que acredito, e quem mais acredita no processo reencarnatório, começa a escolher a sua próxima reencarnação desde já, porque a nossa próxima encarnação está sendo feita em função do nosso comportamento hoje. Isso é muito bom lembrar. Ah, Ricardo, mas não são os espíritos que planejam a nossa reencarnação? Sim, tudo é minuciosamente planejado pelos espíritos responsáveis por esse departamento. Porém, planejado em função daquilo que temos nas mãos. Planejado em função daquilo que somos, daquilo que fizemos, daquilo que queremos almejar. Então, os mais sábios hoje já começam a preparar a sua próxima encarnação. Deu para entender bem isso aí? Quer dizer, então já está nas nossas mãos hoje a nossa próxima encarnação. Quem não acredita nisso, desencarna e acha que não vai mais reencarnar, e depois, mais para frente, vai ser pego um pouco de surpresa, mas depois ele se conscientiza também da necessidade de voltar, e aí será feita uma programação junto com ele da sua próxima encarnação. O que é que dirige o espírito à escolha das provas que queira sofrer? O que é que nos leva a escolher as provas? O que dirige a gente para esse lado? O que nos mostra que devemos escolher essa ou aquela encarnação? Olha que resposta interessante. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de miséria e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar a tentação da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que as outras desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar um contato com os vícios. Então, aí é que está o problema. Cada um de nós, em função do que levamos daqui, em função do que deixamos de realizar aqui, em função do que fizemos aqui,
escolhe a sua próxima encarnação no sentido de corrigenda, no sentido de crescimento espiritual, no sentido de se acertar com as leis. Então, o que é que nos norteia na escolha? Os nossos débitos, as nossas dívidas, os nossos erros, os nossos acertos, as coisas boas que deixamos parada aqui, queremos concluir, né? Muitas coisas, muitas obras bonitas ficam aí e o Espírito volta mais tarde para concluir através de outra situação, né? Então, o que nos norteia a escolha é a nossa encarnação atual, é a nossa própria situação. Havendo os espíritos que, provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gozos ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais. Olha só que interessante isso aí. Existem espíritos que escolhem estar entre o vício, por exemplo, no sentido de lutar contra, no sentido de crescer dentro dessa situação, no sentido de mostrar para ele próprio que ele consegue se isentar. Mas a pergunta é, não tem também aqueles que escolhem de propósito de querer estar no meio do vício, de querer estar se prazeando com a situação? Olha que pergunta interessante. Sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreenderem que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhe parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se torne consciente da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhes seja concedido resgatá-lo mediante úteis provações. Quer dizer, Deus permite. Você quer sim, você é livre. As consequências vão ser piores. E como nós falamos no início, Deus pacientemente espera por nós. Só que mais tarde, quando você cair em si, você vai ver o grande erro que você cometeu. Então, é aí que você começa a crescer, é aí que você começa a progredir para se livrar de todos esses erros, de todas essas façanhas que você passou, que você fez, de tudo que você realizou. Então, precisamos ter bastante cuidado com como organizar a nossa caminhada aqui na Terra, para que a gente não volte para o plano espiritual do mesmo jeito que a gente saiu de lá quando reencarnamos. Tem uma notinha aqui, bastante grande, mas eu quero ler uma outra pergunta aqui, para a gente entender melhor. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Não seria natural o espírito escolher as provas menos dolorosas, em vez dessas provas difíceis, que nem a gente vê muita gente? Pode parecer a vós, ao espírito não. Logo que este desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outros passa a ser a sua maneira de pensar. Quer dizer, hoje, para nós, não seria legal escolher uma prova tão penosa, mas quando a gente desencarna, que a gente vê todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer, então a gente vai, sim, escolher uma prova bem difícil, bem dolorosa, mas não vamos deixar de cumpri-la, porque nós escolhemos já com consciência de que vamos crescer e por isso que a gente encontra pessoas que eles estão sofrendo, mas você não vê elas revoltadas, vê elas agradecendo a Deus o tempo todo, agradecendo a tudo e falando de Deus o tempo todo, mesmo diante de tanta miséria, tanto sofrimento. Outros têm tanta coisa e não conseguem lembrar de Deus, não conseguem usar a palavra Deus. Tem uma notinha bem grande, mas nós só vamos ler o último parágrafo dela. Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos
frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certo de ser mais tarde apropriada e nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento se malgrada, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia com o cogitar de que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. Então é bom a gente sempre lembrar disso, né? A nossa verdadeira vida é a vida espírita. É a verdadeira vida espiritual. A vida terrena é passageira. Jesus fala assim: a carne é fraca, a carne perece, o espírito vive e fica. Então é muito bom lembrar que na erraticidade nós temos todo o tempo assim para se programar, para planejar, para estudar bem como é que vai ser a nossa próxima encarnação. Mas hoje também nós temos, que a pergunta, que a colocação é essa, que hoje também nós temos como já está escolhendo isso aí, né? Olha só, dizem todos os espíritos que na erraticidade eles ampliam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazer a sua escolha. Na vida corporal não nos oferece exemplo desse fato? Quer dizer, a vida corporal também nos oferece exemplo desse fato? Com certeza. As reencarnações são colheitas das nossas plantações. E as nossas plantações são feitas hoje. Então, que a gente tenha bastante cuidado com o que plantamos, porque plantar é livre, colher é obrigatório.